Hoje vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento do ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea, esta estrutura transparente que existe na parte mais superficial do nosso olho e que no ceratocone sofre um afinamento e um encurvamento progressivos, assumindo a forma de um cone. O ceratocone é uma doença normalmente progressiva, bilateral, embora possa ser assimétrica, aliás é em muitos dos casos, e de um modo geral atinge o indivíduo jovem, entre os 15 e os 20 anos de idade. Embora não saibamos a causa do ceratocone, sabemos, por exemplo, que as alergias ou o uso incorreto das lentes de contacto são importantes fatores de risco, uma vez que são condições que geram prurido ou comichão. Isto, por sua vez, vai levar o paciente a coçar o olho e este trauma mecânico repetido leva ao enfraquecimento da córnea, nomeadamente uma córnea que já tenha predisposição a isso. Como se diagnostica o ceratocone? Ora bem, os sintomas são altamente variáveis. Numa fase inicial da doença nem sequer há sintomas e só em fases mais avançadas é que pode ocorrer uma importante distorção da visão. Há doentes que, por exemplo, reportam a visualização de imagens fantasma em torno de um objeto. Outros há que dizem haver uma intensificação do prurido, da comichão, uma maior sensibilidade à luz ou, por exemplo, uma dificuldade na visão noturna. O adolescente ou adulto jovem que apresente dificuldades visuais muito marcadas ou uma troca muito frequente de graduação deve deixar-nos alerta. Assim, de uma forma muito resumida para o diagnóstico, é importante um exame oftalmológico completo e o recurso a certos exames. Destaco a tomografia da córnea, que nos permite auxiliar no diagnóstico, no estadiamento da doença e depois na avaliação da progressão ao longo do tempo. Por fim, de uma forma muito sucinta, falar do tratamento. Vou só dizer que a reabilitação visual destes doentes é o objetivo principal do tratamento e este tratamento normalmente é sequencial. Nas fases iniciais da doença, a miopia e o astigmatismo muitas vezes estes doentes apresentam, é facilmente corrigido com os óculos ou umas lentes de contacto hidrófilas comuns. Em fases mais avançadas recorremos a um tipo de lente de contacto especial que no fundo aplana a córnea e dessa forma melhora a acuidade visual. Quando estas lentes já não são suficientes porque o doente já não os tolera, porque a acuidade visual já não é boa, temos opções cirúrgicas. Temos os segmentos de anel intracorneanos, que são os arcos finos que são introduzidos na córnea, aplanam a córnea, melhoram a acuidade visual e em estadios muito avançados da doença temos mesmo que recorrer ao tratamento de fim de linha, que é o transplante de córnea. Estes procedimentos atuam na doença, mas não na causa nem na progressão, ou melhor, não evitam a progressão da mesma. Para isso existe o cross-linking de colagênio. Esta é uma técnica relativamente fácil de executar, que no fundo vai melhorar as propriedades biomecânicas, portanto aumentar a rigidez biomecânica da córnea e dessa forma evitar a progressão da doença. Para concluir, dizer que o diagnóstico de ceratocone é muitas vezes devastador para o próprio doente, para a família, a maior parte das vezes por falta de conhecimento sobre a doença, daí que seja muito importante um diagnóstico correto, seja importante o diálogo com o doente, fazer-lhe ver a doença que tem, explicar-lhe em que é que consiste o ceratocone e fazer um acompanhamento ao longo do tempo, dando as opções terapêuticas que fazem mais sentido caso a caso. Obrigado.